Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aí de volta depois de um tempinho ausente. Tive um problema no meu computador, mas agora tudo resolvido e trazendo novamente aqui vídeos para o canal. Na última semana, eu estava assistindo alguns vídeos aí no YouTube e acabei me deparando com um vídeo do Universo Narrado Superior, onde o Ghisoli com o Felipe, do iFísica, estavam tendo um bate-papo muito interessante que me fez refletir e me fez pensar tanto a respeito que eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês. Dentre as várias coisas interessantes que eles estavam conversando, eles chegaram num ponto muito legal em que eles estavam comentando como o mercado editorial de livros do ensino superior ele é pensado para construir livros em volumes de tal forma que os conteúdos sejam agrupados e apresentados em um único semestre, Tem que né? entregar isso, isso e aquilo. Como é que você vai conseguir, em um curso de um semestre, falar de 3 temas que individualmente são extremamente importantes na física? E são totalmente descorrelatos, né? Sim. Como eu vivencio isso na prática, como professor de uma universidade, ministrando aulas de física básica e cálculo, eu entendi perfeitamente o que eles estavam falando, concordei com algumas coisas, mas eu achei interessante trazer um ponto de vista diferente, né? Porque a gente vive uma outra realidade. E aí, como eu tenho contato direto com os meus alunos, eu entendo mais ou menos a percepção que eles têm. E sendo bem específico para esse vídeo, para mim não parecer uma coisa muito longa, eu percebo que esse problema de tentar encaixar muito conteúdo dentro de um único livro, ele sempre aparece toda vez que eu ministro a disciplina de Física Básica 2. Ela tem tanto conteúdo que ela parece literalmente um Frankenstein acadêmico. Então, se você está fazendo Física Básica 2 ou se você já fez, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Mas, afinal de contas, né, por que que essa disciplina ela possui essa ementa, esse conteúdo programático tão misturado, envolvendo tão diferentes assuntos, e por que que ela não é simplesmente parecida com Física Básica 1 ou Física Básica 3? Mas, se você não me conhece e está assistindo esse vídeo, olá, eu sou o Wallace Elias e esse aqui é o Física com Cal. Esse é um canal pensado para estar dialogando com vocês que estão fazendo cursos de exatas, né, hoje no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, e está enfrentando dificuldade, não está conseguindo entender, então eu quero ser essa ponte de comunicação. Porque aqui no meu canal o meu objetivo é bem simples, é te ajudar a aprender física do jeito certo, com o livro certo. Você provavelmente já passou por Física Básica 1, ou se você está vendo Física Básica 1 agora, você já deve ter percebido que essa disciplina, ela tem aquela sensação de que ela tem um início, um meio e um fim. O seu conteúdo programático ele é muito bem amarrado a tal ponto que você não se sente tão desconfortável. Você pode ter dificuldade, mas os assuntos não parecem tão desconexos, né? Você começa estudando unidades e medidas, passa por vetores, vai para a cinemática, leis de Newton, onde você entende o efeito de causalidade, né? Você aplica uma força e como consequência você tem um movimento, e aí você avança um pouquinho, estuda o conceito de energia, energia cinética, trabalho, energia potencial, princípio de conservação de energia, avança para momento linear, reescrevendo a segunda lei de Newton em função da variação do momento linear, e aí você fecha essa sua disciplina ou com dinâmica de rotação, ou com gravitação, enfim. Isso vai depender muito de cada curso que você está estudando. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu trouxe aqui para o canal, onde eu falo a ementa de Física 1 para as várias universidades aí pelo Brasil. Já te convido a estar assistindo. Mas aí, bem, aí vem o seu próximo semestre, ou o semestre agora, se você estiver fazendo, e você começa a estudar Física Básica 2, e logo de cara, quando o seu professor apresenta o plano de ensino ou o conteúdo programático dessa disciplina, você olha para aquilo e fala assim: meu Deus do céu, o que que eu vou estudar aqui? Porque num dia o seu professor ele vai chegar no quadro e vai começar a falar com você sobre um corpo preso a uma mola, oscilando. Depois ele vai começar a te ensinar sobre cordas esticadas e como elas oscilam. Ele vai falar sobre sons, ele vai falar sobre modos normais de vibração, ele vai falar sobre efeito Doppler. Aí você fala, beleza, acho que eu sei o caminho que eu estou indo. Aí de repente ele começa a te falar sobre empuxo, densidade, pressão, princípio de Pascal, equação de Bernoulli, viscosidade. E aí, quando você acha assim, tá, agora ele está falando de fluidos, aí ele termina o conteúdo e ele começa a falar sobre temperatura, calor, trabalho termodinâmico, transformações termodinâmicas,
e aí ele fecha falando sobre um assunto complicado, uma tal de entropia, e te diz que isso é a seta do tempo. O que era para ser um semestre tranquilo, começa a virar uma enorme dor de cabeça, né? E se você não conseguir perceber a tempo que todo esse conteúdo que parece desconexo, existe uma linha de raciocínio, existe uma conexão entre eles, a aprovação ela vai vir, a reprovação ela vai vir, e aquele sentimento de frustração de não estar aprendendo o conteúdo vai vir junto também, né, pessoal? E aí a gente quer ter essa conversa exatamente para mudar essa percepção de vocês, para que vocês possam perceber que essa disciplina ela não é tão desconexa desse jeito. Porque hoje eu vou te mostrar que é possível sim você estudar a Física Básica 2 seguindo uma sequência lógica coerente, né? Onde vai existir uma espinha dorsal que conecta cada um desses assuntos, e no final você vai perceber que faz muito sentido. O que o Ghisoli e o Felipe eles estavam conversando lá é a mais pura verdade, tá, pessoal? Não vou mentir para vocês. Hoje é um senso comum no Brasil, algumas disciplinas são específicas para estudar alguns assuntos. Então, por exemplo, quando você fala de Física Básica 1, você entende que você vai estudar mecânica. Quando você fala de Física Básica 3, você entende que você vai estudar teoria eletromagnética, onde lá é mais curioso ainda, porque na primeira metade do curso você estuda eletricidade e na segunda metade do curso você estuda magnetismo. Inclusive, esse é um vídeo muito interessante que eu acho que eu posso trazer aqui para o canal. Já coloca aqui no comentário se você quer saber um pouquinho mais sobre Física Básica 3, sobre os livros que eu utilizo, quais as dicas, qual a melhor estratégia, como é que eu planejo essa disciplina. Comenta aí embaixo para que eu possa trazer para vocês. Mas se você estiver atento aqui à nossa conversa, você vai perceber que eu não falei nada de Física Básica 2, a não ser que você tem bastante coisa e que aparentemente parece que não tem nenhuma conexão entre elas. Por quê? Porque Física 2 ela fica parecendo uma espécie de um depósito. Ah, como eu não tenho uma disciplina para falar especificamente de fluidos, em tese, existem cursos que têm, joga para Física 2. Não dá para estudar uma disciplina de termodinâmica? Joga em Física 2. Não coube ondas e oscilações em Física 1? Joga para Física 2. E aí vira aquele bololô de conteúdo, né, gente? Então, como eu ministro essa disciplina, eu tenho que passar por esse desafio de estruturar o meu curso. E como professor, eu gosto que os meus cursos eles tenham uma estrutura, como se eu estivesse contando uma história, início, meio e fim, né? Como eu comentei lá atrás. Então, o que que eu faço? Eu não gosto dessa maneira como os livros acadêmicos acabam apresentando a ordem. Então, eu proponho, né, uma ordem ligeiramente diferente do que os livros fazem, de tal modo que eu crie essa espinha dorsal e o aluno, ao passar pelo meu curso, ele consiga entender exatamente porque cada conteúdo aparece naquela ordem e qual a conexão com o assunto anterior. Essa é a minha ideia. E aí, a melhor maneira de você começar a estruturar esse curso de Física Básica 2 é trazendo conteúdos que você, como aluno, ainda está familiarizado. Então eu começo por onde? O meu primeiro conteúdo do curso de Física Básica 2 é por oscilações. Por quê? Porque tudo começa por oscilações, né? Esse é o elo perfeito que vai conectar todos os assuntos ao longo da disciplina. E você vai perceber muito bem isso. Quando você está estudando Física Básica 1, na parte de leis de Newton, você está familiarizado a lidar com problemas que envolvem cálculo de força. Então você estudou, por exemplo, um bloco num plano inclinado, um bloco numa mola, você calculou a força elástica para aquele objeto, só que você calculou aquilo para um determinado instante de tempo. É como se o seu professor tirasse uma foto, te mostrasse a foto e falasse, olha, desenha o diagrama de força e vê aí como é que fica tudo. Aí, beleza. Então, dependendo do seu professor, talvez ele foi até um pouquinho mais além e ele deve ter te mostrado até a equação da dinâmica desse bloquinho preso à mola. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Só quero que você entenda o que eu estou falando, tá? Só que em Física 2, quando você vai revisitar esse problema, você não vai mais analisar um único momento daquilo. Você quer ver como é que esse bloquinho preso à mola, ele oscila com o tempo. Então, você vai entender a dinâmica desse sistema, né? Você quer entender, analisar o que acontece com esse movimento à medida que o tempo varia. E aí, para estudar isso, a gente constrói um modelo ideal que é chamado de um sistema massa-mola, onde não tem atrito, onde não tem perda de energia, né? E é um único objeto com uma massa, né, ligado a uma mola com uma constante elástica,
que está realizando uma força elástica. Então é um caso bem simples. E como consequência, você acaba construindo a ideia do movimento harmônico simples, o MHS. E aí é nesse momento que o seu professor ele vai te apresentar alguns termos específicos, como amplitude, período, frequência, né? Você não vai precisar inventar uma física nova aqui, você vai usar a mesma segunda lei de Newton aplicado para esse cenário, né? Então você está ampliando o leque de problemas que você estudou em Física Básica 1, adicionando mais esse. E, inclusive, você vai ver que esse movimento ele revisita o teorema clássico da conservação de energia. Aí o que acontece, né? Quando você entende como esse objeto oscila, o seu professor ele dá mais um passo além e aí ele fala o seguinte, beleza, vamos entender adicionando elementos a mais. E aí ele coloca uma força de resistência, né, um amortecimento, e aí você começa a estudar outros tipos de oscilações, então fala de movimento harmônico amortecido, você adiciona uma força externa, amortecido forçado, ao ponto de aparecer um fenômeno interessante que é o fenômeno da ressonância. E aí, beleza, você consegue fechar essa primeira parte do curso, né? O que acontece se eu pegar esse único objeto que está oscilando e ligasse ele com outros, de tal modo que quando o primeiro oscilar, ele puxa o segundo, que puxa o terceiro e puxa assim o seguinte. Aí você sai de oscilações e entra para o segundo assunto de Física Básica 2 que eu gosto de apresentar, que é o assunto de ondas mecânicas, que é quando você vai entender, né, o balanço do primeiro bloquinho puxando o segundo e assim vai, você vai ver que há uma onda se formando, né? E aqui o que você está fazendo é uma extensão. Enquanto em oscilações você estudava um único bloco oscilando, agora você vai ter vários blocos. Então você mantém um elo de conexão entre eles, como eu tinha falado com vocês. E aí, em vez de você decorar aquelas equações gigantes de ondas, o que você percebe é que no estudo de ondas mecânicas, basta você entender, né, a oscilação de um único ponto, e aí você consegue descrever. Só que aqui tem que ter um cuidado, e por isso Física Básica 2 é colocado no segundo semestre, tá, pessoal? Porque você precisa de cálculo 2 para explicar ondas mecânicas. Porque vai aparecer um termo lá um pouco complicado, que é chamado de função de onda, mas, enfim, isso é um papo para outro momento. Inclusive, lá no meu curso vai ter isso explicando, então já convido você para assistir. Mas o que eu quero mostrar para vocês existe uma conexão entre a primeira unidade e a segunda. Uma vez entendido o conceito de ondas mecânicas, o que o seu professor faz é pegar uma onda muito específica e dar uma devida atenção para ela, que é as ondas sonoras, são as ondas sonoras. Então você vai entender alguns efeitos interessantes aqui, né? E, inclusive, você vai estudar um dos efeitos mais clássicos, que é o efeito Doppler, onde você tem aquela percepção de quando uma ambulância está se aproximando ou se afastando. Mas, de novo, você está dentro de um cenário próximo daquilo que está conhecido, lá da Física 1. Você ainda está trabalhando com mecânica, só que agora problemas um pouco mais complicados. Quando você está estudando ondas mecânicas, você aprende que você precisa de um meio para que essa onda possa se propagar. E aí, quando você quer entender melhor esse meio pode ser o ar, pode ser a água, pode ser qualquer coisa. Então você começa a falar assim, tá, e se eu quiser entender um pouquinho melhor esse meio? Aí vem a diferença do que eu faço no meu curso de Física Básica 2, porque os livros fazem. Então, por exemplo, se você pegar o Moisés no Sensweig, né, e abrir ele aqui e for olhar na sua ementa, você vai ver que o Moisés, ele começa por fluidos, depois ele vai para o oscilador harmônico, e aí depois ele vai para ondas e som, e depois a termodinâmica. Eu, particularmente, eu inverto, né? Eu começo com oscilações e ondas, porque você está familiarizado ainda da Física 1. Então eu consigo trazer para a sala de aula discussões que o aluno ainda tem na mente, né? Diferentemente de começar com fluidos, que está totalmente novo para você. Vai ser algo muito estranho. Então eu começo a falar de fluidos. E aí, quando eu vou estudar de fluidos, eu faço uma distinção assim como os livros. Primeiro, vamos entender o que é um fluido, vamos entender as principais características de um fluido, mas com ele paradinho, porque é mais fácil de estudar. E aí você aprende o conceito de densidade, pressão, empuxo, que a pressão varia com a profundidade, princípio de Pascal. E aí você começa a entender melhor esse meio que é o fluido.
Só que aí você dá um desafio. Então você fala assim, tá, agora que eu sei o que é um fluido, qual é o próximo passo? O que acontece quando esse fluido está em movimento? E aí entra o que a gente chama de hidrodinâmica. Enquanto lá ele parado era hidrostática, agora é hidrodinâmica. Então, na hidrodinâmica, você vai aprender o conceito de linhas de fluxo, equação da continuidade, você continua falando sobre conservação de energia, mas aqui você vai falar da equação de Bernoulli. Então, você ainda mantém essa estrutura. Veja que você começa a mudar um pouco o teu cenário, você não está falando mais de força, né? A força, ela troca de lugar pela pressão, a massa troca de lugar pela densidade, né? Mas ainda tem o conceito de velocidade e tudo mais. Mas você ainda está dentro desse elo. Quando você já passou por essa primeira parte do curso, né, você vai agora entrar numa nova área da física, que é o seguinte, beleza, eu entendi o que é um fluido, mas e se eu puder dar um zoom com uma lente especial e olhar bem próximo desse fluido, o que é que eu vou ver? Eu vou enxergar milhões de partículas, milhares de partículas, moléculas, que se movimentam de forma bem aleatória. E aí, quando eu tento usar a mecânica, né, para descrever, eu tenho um problema. Porque é muito difícil você fazer isso computacionalmente falando. Então você começa a dar uma visão estatística para isso. Você começa a estudar termodinâmica. E aí por isso eu jogo termodinâmica para o final do vídeo, né? Para o final do curso. E aí termodinâmica é uma nova área. Mas veja, ainda você vai construindo essa sequência lógica. Eu vou te preparando para você chegar, né? Então eu saí de resolver problemas de força, passei para falar de fluidos e agora eu vou entrar no universo microscópico, mas eu vou usar a termodinâmica. E aqui na termodinâmica a gente vai trazer alguns conceitos muito importantes, como pressão, temperatura, volume. A gente vai precisar de trabalho, que a gente já conhece de Física 1. A gente vai precisar do conceito de energia, para falar de energia interna. A gente vai precisar da ideia de conservação de energia, para falar da primeira lei da termodinâmica. Então aqui é uma área muito interessante, muito rica de discussão, né? E para fechar esse assunto, então você fala de tudo isso, você finaliza a termodinâmica falando sobre processos termodinâmicos, a questão de reversibilidade, né? Então, existem processos termodinâmicos que só podem ir em um sentido e tem aqueles que podem ser reversíveis, né? E aí você cria uma grandeza física chamada de entropia. Mas, de novo, assim, eu estou tentando não ser muito técnico, eu quero explicar para vocês o conceito, para vocês entenderem que essa disciplina, que é muito densa, ela tem uma sequência lógica, certo? Então, vocês já deram para perceber, basicamente, como é uma disciplina rica de conteúdo, mas é uma disciplina que ela tem conexão. Então, se vocês perceberem, vocês vão ver que as oscilações que começam lá no início geram ondas, ondas que viajam por fluidos e fluidos que, quando vistos em uma escala microscópica, né, são explicados através da termodinâmica. Então, um assunto nasce do outro, está conectado com o outro, está bem amarrado, né? Então, a física básica 2, gente, ela não é esse emaranhado de assunto, essa coxa de retalhos. Ela é basicamente a evolução da matéria e da energia. Então, o que eu vejo é muitos dos alunos que estão se deparando com essa disciplina, eles entram assim com grande dificuldade porque eles não conseguem ter essa visão macroscópica, né, do assunto como um todo, né? Eles acabam achando que tem que estudar separadamente, mas não, ele precisa perceber que há uma estrutura entre eles. E como professor de uma universidade, professor que lida com os alunos continuamente e tem essa preocupação, eu gosto de ter esse bate-papo, inclusive eu falo isso com os meus alunos, né? Que você pode estudar essa disciplina sem se preocupar, né? O que você tem que fazer é estudar com essa visão, uma visão em cadeia, porque aí a intuição física ela vai acabar surgindo naturalmente, tá? Mas eu acho que eu já falei bastante com vocês, já não quero que vire uma aula muito chata, muito cansativa, e agora eu quero saber de vocês o seguinte: aí na sua faculdade, o seu professor ele segue uma linha para conectar os assuntos ou ele simplesmente vai fazendo como estão nos livros, vai soltando o assunto e você tem a percepção de que você está muito perdido, né? Coloca aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou a clarear sua visão, se você gosta desse tipo de conversa, se você quer saber um pouquinho mais, pô, Wallace, aprofunda mais um pouquinho do assunto, traz uma referência, traz uma outra discussão,
Gente, coloca aí nos comentários, curte, compartilha, manda no grupo. A minha ideia aqui, pessoal, é ser um ponto de comunicação com vocês, porque eu já fui aluno, vocês estão passando por um momento muito importante na vida de vocês, e eu sei como é difícil os primeiros semestres de uma universidade, especialmente porque você vem de um ensino médio, você pode ter uma dificuldade, e às vezes o seu professor ele não tem esse trato, ele não está preocupado muito com isso. Então aqui você vai encontrar um local seguro para bater esse papo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, muito bom estar aqui de volta. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!